Glória a Deus. Confesso que sabia que a igreja fazia esse trabalho. Sou oficial na casa do Senhor. Meu nome é Fernando Pino. Confesso que sabia que a igreja fazia este serviço, mas de perto jamais tinha visto. Participamos num grupo todo, para o transporte, para a alimentação, banho, roupas, corte de cabelo. Mas é difícil hoje igrejas praticarem o que é praticado aqui em apenas, digamos assim, meio-dia. Almas que não têm vindo só em busca de alimento sólido, mas têm buscado o alimento espiritual. Porque o alimento sólido amanhã nós iremos sentir falta do mesmo, mas o alimento espiritual, a palavra vai nos mostrar isso, ele é para a eternidade. Porque nós só estamos aqui reunidos porque assim permitiu o nosso Deus. Que apenas estivesse uma mãe com o seu pequeno filho aqui, seria a vontade dele. Mas eu confesso, nunca passei, no tempo que eu tenho de evangelismo, pregar nas praças públicas, confesso que eu não vejo o que eu vejo aqui hoje, nesta igreja. Isto é apenas o início daquilo que Deus tem preparado para fazer na vida de cada um de vocês, através da palavra. Certa vez, eu numa pregação, uma pessoa me sai lá de trás, no meio da turma lá, chega próximo a mim e diz: eu quero ser igual ao Senhor. Eu disse para ele: ontem eu fui igual a ti, amanhã tu serás igual a mim. Profetizei sobre a vida dele. Porque a nossa luta, diz a palavra, não é carne contra sangue, mas sim contra os principados e hostes da maldade. Qualquer coisa que se opõe à vontade de Deus vem da parte de Satanás. A vontade do demônio é matar, roubar e destruir. Tudo que você colocar nesses três pontos, sobre matar, destruir, roubar, vem separação, vem sexo ilícito, vem assassino, pornografia infantil, alcoolismo, vício de qualquer tipo de fumo, de qualquer coisa. Todos são vícios, são espíritos, não são vontades. Mas eu disse para um varão ali: a partir de hoje, Deus começa a mover a vida de vocês. Porque a pior coisa que o homem tem é ser escravo. Quando se fala em escravo, é sobre estar algemado. Não consegue viver, ou sobreviver, ou passar algum tempo, sem que se tenha determinado produto à mão, para que o seu corpo então sacie na vontade e volte ao que, digamos entre aspas, é normal. Isto para a sociedade, nós vimos ali, o mundo se curva, mas a igreja está de pé. Outrora, eu fazia parte do outro lado do mundo. Agora não estou aqui porque aprove ao Senhor que esta obra fosse feita. Da mesma forma são vocês. Aprove a Deus que hoje todos estivessem aqui reunidos para ouvir da palavra dele. Porque, amados, não posso dizer, não sei dizer se daqui a 5 ou 6 segundos eu estarei de pé, se não estarei morto, ou ele me busca. Assim somos nós. Mas o princípio que nós temos que ter na mente, aonde passaremos a eternidade. Uns, diz a palavra, ressuscitarão para o horror eterno, outros para o gozo eterno. Existem a porta larga e a porta estreita. Enquanto nós não estamos debaixo da vontade de Deus, enquanto nós não nos rendemos a Ele e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quiser, ninguém impede, nem posição social, nem conta bancária, nada na sociedade impede de fazer aquilo que eu quero. Mas quando nós nos rendemos a Deus, amados, o livre-arbítrio acaba aí. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou você está entregue a outro Senhor.
a outro Deus. Então, se o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, te dá uma posição hoje, amados, não deixe-a cair no chão, segure com todas as tuas forças, porque certamente, vejam bem, a batalha travada com Ele, nós devemos não nos preocupar com a batalha, porque a Bíblia diz que a batalha pertence ao Senhor. Mas, amados, quando nós não estamos com Ele, nós estamos usando a nossa força física e vamos nos cansar, porque a batalha é espiritual. Um espírito do mal, um demônio, um principado, uma potestade, ele não se cansa. Do lado de cá, o guarda de Israel diz que não toscaneja, não pisca os olhos, porque se ele piscar, parte da igreja é ceifada. Ele não pisca, diz a palavra, não dormita o guarda de Israel sobre aqueles que o temem. Da mesma forma, agora pedindo a vocês encarecidamente, quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Se puder, faça-me um sinal com a sua mão. 1, 2, 3, olha só. Amém. Pode abaixar a mão. Quantos de vocês estão presos a um tipo de vício que humanamente vocês dizem, eu não consigo largar? Amém. Nós vamos falar sobre a vida de um homem que era como o meu passado, que era igual ao passado de vocês. Reparem bem o que eu estou dizendo. Foi igual ao meu passado e era igual ao passado de vocês, porque daqui para frente, amados, chama-se futuro. E este futuro, a partir de hoje, creio eu, pela minha fé, que é Deus que vai mudar o cativeiro, a vida de cada um. Aleluia. Glória a Deus. Se a igreja está entendendo, amém? Amém. Vamos então à palavra do nosso Deus. O tema escolhido para hoje está na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 1, do verso 10 ao verso 31. É necessário que se leia. Eu poderia apenas pegar um versículo deste, ler para vocês, mas é necessário que vocês estejam dentro da história. Ler antes, ler um versículo que haja necessidade e ler após, para que todos vejam como funciona a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, é apta a discernir os pensamentos, as intenções do coração. A Bíblia diz que antes que as vossas palavras venham à vossa boca, antes que os vossos pensamentos estejam formados, Ele já os conhece. Na sua posição de Deus, antes da fundação do mundo, Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui neste culto. Ele sabe da necessidade de cada um. E hoje então Ele começa a fazer com que o propósito dele se cumpra. Leiamos então, antes de ler, quero uma breve oração, porque a batalha é espiritual, torna a dizer. E para chegar até aqui, amados, há 2 meses atrás fui convidado. Não pense vocês que foi brincadeira, de lá para cá, todo dia jejuando e orando para que este culto acontecesse. Era para acontecer domingo que vem. Ele foi retrocedido, mas Deus sabe o porquê. Aprove a Deus que todos estivessem aqui para ouvir a sua palavra. Então, amados, eu torno a dizer, a nossa luta é espiritual. Então como nós conseguimos lutar espiritualmente? Orando, jejuando, de joelho dobrado, clamando ao Deus dos céus. E Ele ouve as nossas orações. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Aí está, ó Deus, a vontade do Senhor, ó Pai. Parte da tua igreja reunida, ó Deus, aqueles, Senhor, cujos quais, ó Deus, o Senhor pôs fome da tua palavra na vida deles, ó Pai, para que eles se saciem, ó Senhor da glória, ao depararem com alguma situação, meu Pai, que não provém do Senhor, ó Pai,
Se, meu Deus, quando for a vontade de matar, roubar ou destruir, tentem insurgir contra a vida deles, ó Pai, que eles se lembrem, ó Deus, da Tua palavra, da Tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável, pois o Senhor só quer o melhor para os seus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, ministra sobre a vida de cada um desses que estão aqui. Te peço, como representante do anjo da igreja neste lugar, ó Deus. Sim, ó Pai, Espírito Santo de Deus, cada um dos seus pensamentos, ó Pai, sejam levados ao Teu trono, ó Pai, para que eles se liguem, ó Deus, na Tua palavra, meu Deus. Que toda a vontade contrária, meu Senhor, neste local, seja jogada por terra, meu Deus. Sejam quebrados grilhões e correntes, ó Pai, para que haja libertação no dia de hoje, meu Pai, através da Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra é vida, é esperança, é água viva, meu Deus. Senhor, sê conosco, que é o que nós te pedimos, te clamamos, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Leiamos então a palavra. Primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 1, do verso 10 ao verso 31. Vou ler pausadamente, e a igreja, que benção, muito bom, podendo acompanhar-nos. Obrigado. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, brigas. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além deles, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, os que morrem, mas para nós que somos salvos, e a igreja diga amém. Amém. Se é profecia para ti, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, diz Deus, hein? E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o perguntador deste século, ou o perguntador deste tempo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove, deu vontade a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A palavra tem poder, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, a igreja, tanto judeus como gregos,
lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, a igreja, a vossa chamada, porque não são muitos os sábios segundo a carne, os que entendem muito segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, os ricos, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, as coisas sem valor, as coisas que não prestam deste mundo, e as desprezíveis, já disse, e as que não são, que não valem nada, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Amados, esse que escreve esta carta, o apóstolo Paulo, e o título desta mensagem ficou assim: a obediência ao ID de Jesus, porque ele de certa feita havia dito: ide por todo o mundo e fazei discípulos em meu nome. Se não houvesse feito discípulos no tempo de hoje, eu não estaria aqui. Futuros discípulos que aqui estão não estariam aqui. Tudo isto é diante do tempo de Deus. Então começamos com a história do velho homem chamado Saulo, que depois, como homem novo, veio a ser chamado Paulo. Saulo quer dizer no original o maior, o mais forte, o mais rico, o mais poderoso. Quem era Saulo? Era um homem instruído ao extremo. Na época, havendo então um professor dos fariseus, uma seita chamado de Gamaliel. Todos de posição social nobre passavam pelas mãos dele para aprender mais sobre a lei. Mas Jesus, ele veio para fechar então esta lei. Paulo era um homem religioso ao extremo, um homem legalista. Ele era um cidadão romano de nascimento, era um oficial do exército romano. Então Saulo também recebia ordens dos seus superiores. Para quê? Para perseguir, para castigar, para acorrentar, para prender e consentir na morte dos cristãos. Este que escreveu esta carta, este era o Saulo, o homem velho, o homem do qual eu já fiz parte um dia, o homem dos quais todos já fizeram parte um dia. Agora, depois de convertido, depois de ter conhecido a Jesus, ele se fez um homem novo, diz a palavra, e tudo se fez novo. Do vosso passado jamais me lembrarei. Paulo perseguia, acorrentava, prendia e matava os cristãos. Paulo, então, nós podemos dizer nos dias de hoje, era um assassino em potencial. Mas Deus, amados, nós já lemos na palavra, Ele faz das coisas vis, sem valor algum, Ele faz delas para criar coisas novas, para confundir aqueles que são sábios. Então, amados,
Deus transforma Saulo em Paulo. Paulo é o menor de todos, mas com uma diferença: quem está ao lado de Paulo é maior do que todas as coisas, é maior do que todo este mundo, pois foi ele o que fez. Então, amados, Paulo, depois de transformado, agora nova criatura, ele zela pela mensagem da cruz e da obra do Espírito Santo na vida do homem. Então, a mensagem da cruz é uma mensagem que garante ao homem: pela fé eu creio, assim como eu fui, eu sou diferente. Primeiro, garante pela fé uma recompensa eterna. Segundo, uma transformação de vida. Das coisas velhas, diz o Senhor, jamais me lembrarei, as lanço no mais profundo mar do esquecimento. Não importa o que tu fostes, importa o que tu és daqui para frente. Falou isto com Paulo, disse isso para mim e diz isso para a igreja hoje. Terceiro, ele nos dá uma santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo então começa com um pedido para que todos na igreja tenham a mesma palavra, que todos sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Porque chega então até ele notícias de que havia contenda entre eles. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas e outros diziam que era de Cristo, diz Paulo. Ele fala então sobre isso o quê? Sobre dúvidas no batismo. Já vamos chegar no cerne da mensagem. No verso 13 ao 16, ele então lhe diz: cada um de vós, eu sou de Paulo, havia dissensões sobre o batismo, mas Paulo não estava atido ao batismo. Paulo estava atido ao ide de Jesus, porque no verso 17 começa então a mensagem: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Quando se fala em evangelizar, fala-se que é levar as boas novas, a palavra de Deus para todos e fazer discípulos, ou seja, a obediência ao ide de Jesus. Paulo então explica a missão dos cristãos, que é direito de cada um de nós. Você pode dizer que não é direito seu, e eu torno a dizer, é direito de cada um de nós. Eu sou testemunho disso. Vi vocês ficarem de pé e ouvi vocês todos louvarem a Deus. Isto chama-se ser concordante numa coisa: a igreja numa só direção, numa só vontade e num só sentido. Na vontade de Deus, sob a direção de Deus e no sentido de Deus. Vou ler para vocês então uma parte desta em Romanos. Está escrito em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. O que ele nos fala quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, Cristo morreu por nós ainda quando éramos pecadores. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 26, está escrito assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, Jesus, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, já o disse, para todos e sobre todos os que creem. Nós podemos tirar daqui que existe alguns que não creem. Satanás também crê em Deus,
Só que uma coisa ele não obedece. Quando se crê em Jesus, em Deus, chama-se obediência às suas leis. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nós paramos para ver aqui que os nossos pecados até o dia de hoje, eles foram cometidos, mas com a permissão de Deus, porque todos estão debaixo da paciência de Deus. Ou seja, se não fosse a paciência de Deus, amados, nem os nossos ossos estariam aqui para contar história, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, ou seja, hoje, para que ele seja justo, e ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Basta-nos só uma coisa: termos e crermos esta fé em Jesus. Onde está logo a jactância excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Amados, a fé natural todos têm, mas o dom da fé, diz a palavra, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A salvação só se atinge após a santificação, após a largada do erro, a remissão dos pecados. Vejam que esta igreja não te promete carro novo, casa nova, casa própria, não te promete um casamento, não te promete um emprego com muito dinheiro. A Bíblia não te diz isso, não te relata isso. Apenas ele relata assim: as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Se você é obediente à vontade de Deus, amado, creia, as coisas mudam a partir de hoje na tua vida. Segundo ponto, a Bíblia diz que a palavra, diz o que sobre a palavra da cruz? Nós já lemos aqui que ela é loucura. Loucura é igual o que? A ser débil mental. Daí derivam duas palavras diferentes. De débil mental, de loucura, diz a palavra. Se perdem e somos salvos. Portanto, dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Uma no progresso da perdição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos ver o que a palavra diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, se o guardares, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então a palavra da cruz nos dá duas opções. A outra, uma no processo da perdição. Enquanto nós não temos Deus, Cristo no nosso coração, você é apto a fazer o que você quiser. Quando você abre as portas do coração e o recebe como Salvador da sua vida, a direção vai ser outra, é oposta. A outra, no processo de salvação. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 11 e 14. Diz assim, do verso 11 ao 14. Romanos capítulo 3, do verso 11 ao verso 14. É isto digo, conhecendo o tempo,
A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos